Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus estava falando de uma coisa e os discípulos entendendo completamente outra. Ele não estava falando simplesmente da ausência dos pães ou de fermentos que eles estavam levando ou não. Ele estava usando como recurso metafórico, parabólico, para poder então falar de um outro tema, e que é muito explícito, que é muito claro, justamente para que os discípulos tomem cuidado, que tenham cautela, com dois tipos de fermentos, de duas fermentações propriamente ditas. A primeira, a fermentação relacionada aos fariseus, e aqui é o contexto religioso. A outra fermentação, o fermento de Herodes, e aí a questão do mundanismo. Jesus está falando aqui do fermento enquanto recurso análogo de comparação, enfim, de semelhança, para dizer aos discípulos tomarem muito cuidado com as más influências, porque elas existem, e elas podem sim corromper toda a massa, toda a farinha, e o pão que era para ser saboroso não crescerá. O pão que é nutriente de vida se tornará então nutriente da morte. E aí nós percebemos que o que pensar quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus dentro do âmbito religioso daquela época? Ele está dizendo justamente para nós tomarmos muito cuidado para que o nosso coração não seja fermentado pela hipocrisia religiosa, pelo rigorismo tradicional, tradicionalismo infértil, para que nós nos tornemos um certo religioso vaidoso, ligado aos pequenos detalhes litúrgicos e nos esquecendo do essencial da fé. Muita gente é mais preocupada com as coisas externas da religião, com as coisas que se mostra, com as coisas aparentes, com as coisas visíveis, do que com a mudança, do que com a conversão do próprio coração. Muita gente não vem à igreja para mostrar o coração a Deus. Ela vem aqui para ficar vendo como está o irmão do lado. Ela vem para ver como o outro está vestido, como o outro está sentado, como o outro reza, como o outro faz, o outro deixa de fazer. Esse é o fermento dos fariseus. Muitas vezes estão preocupados com um erro na liturgia, com um erro diante de um paramento, mas não está muito preocupado com a dificuldade que o irmão passa no contexto da fé, da conversão, da mudança do coração. Portanto, tudo aquilo que é fermentado dentro de nós, tudo aquilo que nós acolhemos dentro de nós, num certo momento vai tornar-se atitude, assim como o fermento no pão. O fermento na farinha, sem que nós vejamos, é invisível aos nossos olhos, vai fermentando, aquilo vai crescendo e o pão vai se transformando. Assim também, a gente conhece um coração maldoso, a gente conhece um religioso preconceituoso, a gente conhece um religioso com o coração maldoso, é nas atitudes que ele tem. Acabou de rezar, acabou de comungar, acabou de falar com Deus, nem bem saiu da igreja, está julgando a vida alheia, condenando a vida dos outros, fazendo fofocas, destilando o seu veneno, destilando aquilo que é ruim, que é maldoso, que é um malefício dentro de sua alma, para perceber que ali há um fermento farisaico. Terço na mão, camisa de santo e saia comprida, não salva ninguém, minha gente. O que salva mesmo é um coração transformado, mudado, convertido. Depois ele fala do fermento de Herodes. Herodes era o rei. Herodes era um homem leviano, superficial, mundano, arrogante, prepotente, vaidoso.
vivia uma vida totalmente perdida dentro do adultério, da sexualidade. Jesus vai dizer para os discípulos: tome muito cuidado também com este fermento, com o fermento do prazer, do hedonismo, do prazer desmedido, desenfreado, do prazer reducionista. Tome cuidado com a superficialidade, com o ceticismo, com a arrogância. Portanto, não fiquem preocupados com os milagres. Vocês já sabem que eu faço milagre. Não é esta a preocupação de Jesus. E nem que nós tenhamos esta preocupação. A preocupação de Jesus é que nós, de fato, tenhamos o coração convertido, um coração transformado. Existem fermentos e fermentos, fermentos bons e fermentos ruins. Jesus, lá em João capítulo 6, tem todo um discurso, uma catequese sobre o pão da vida. O discurso do pão faz parte da narrativa do Senhor Jesus, sempre fez e sempre fará. Há um fermento que faz o pão crescer, e esse pão é saboroso, esse pão é salvífico, esse pão é próprio Cristo. Tanto é verdade que a missa passa pelo contexto do pão. Eu sou o pão descido do céu, disse Jesus. Mas também há um outro tipo de pão que não cresce. É esse pão que é o pão perigoso. É esse pão que Jesus vai chamar de fermento, ou ligado ao fermento dos fariseus, ou ao fermento de Herodes. E por fim, é lembrar sempre que tipo de fermento tenho sido na vida dos outros. Talvez aqui o grande questionamento capcioso seja para que nós possamos pensar conosco mesmo. Na vida das pessoas, que tipo de fermento eu tenho sido? Um fermento vaidoso, prepotente, julgador, preconceituoso, fechado, ensimesmado, egocêntrico, egolátrico, ou um fermento bom, um fermento de caridade, um fermento de amor, um fermento de bondade, um fermento de acolhida, um fermento de inclusão social, um fermento de palavras que leve o outro para o alto e para o céu. E aí é cada um que faz a sua própria avaliação. Que tipo de fermento sou eu? Se eu hoje, olhando para este evangelho e olhando para Jesus, eu sinto que eu sou uma pessoa maldosa, preconceituosa, julgadora, inconveniente, que eu mostro para as pessoas uma cara de piedade, mas aqui dentro tem uma cobra viva, então é preciso mudar de vida urgentemente. Mas se eu estou plantando o amor, se eu estou tentando mudar de vida, estou buscando uma vida em Deus, então estou no caminho certo. Mas aí é cada um que faz a sua autoavaliação. A Jesus, uma salva de palmas.